Vamos para a palavra de Deus então, gente? Eu queria compartilhar com você hoje uma palavra dentro do tema, foi graça. Olha para alguém que está perto de você e diga, foi graça. Foi graça, é graça e será graça. Tudo pela graça, né? Falar da graça é falar do amor incondicional, é falar do amor a tempo, fora do tempo, é falar do amor no passado, no presente, no futuro, é falar de uma vida de fé. Falar de graça é falar de espiritualidade, da eternidade. Falar de graça é falar, estou citando todas essas coisas para vocês verem que falar de graça em um dia só é impossível. Falar de graça é falar da forma de nos relacionar com Deus, da forma de nos relacionar com o outro. Falar de graça é falar de justiça. Falar de graça é falar do valor que nós temos para o Senhor. Falar de graça é falar do valor que nós temos, uma vez que Ele nos deu o que Ele tinha de melhor, Jesus Cristo como oferta. Falar de graça é falar da criação resgatada. Falar de graça é falar da criação amada. Falar de graça é falar da criação feito filho. Você foi feito filho de Deus, diga aleluia, né? Falar de graça é falar, em síntese, é falar de tudo que a gente não merece, mas que nós recebemos por amor, né? Isso é graça. Graça é favor imerecido. Você foi alcançado pelo grande amor do Senhor. Amém, gente? Então Paulo, escrevendo a um dos seus discípulos, Tito, ele vai falar algumas coisas sobre a graça de Deus, e de uma forma especial, ele vai falar da manifestação da graça no passado, da manifestação da graça no presente e da manifestação da graça no futuro. Eu queria passar rapidamente por esses três lugares com você: graça no passado, graça no presente e graça no futuro. Amém? Então vamos para Tito capítulo 2, verso 11. A graça, maravilhosa graça. Tito 2, 11 ao 14. Aleluia. Achou? O pessoal está colocando ali para vocês. Glória a Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Verso 14: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Amém? Então esse texto, Paulo falando aí ao seu discípulo Tito, né, inclusive exortando, se você ler o verso 15, você vai ver que Paulo está exortando Tito a pregar essa mensagem, a insistir na pregação do evangelho da graça. Às vezes as pessoas pensam, vai falar de graça de novo? A pergunta que eu tenho feito para mim esses dias é, vou falar do quê? Né? Vou falar do quê? Se no passado foi graça, se no presente é graça, e se no futuro também vai ser por graça. Então é disso que temos que falar, é disso que temos que entender, é disso que temos que, de alguma forma, encher o nosso coração. Então Paulo está dizendo para Tito, não deixe de falar disso. Se você ver o verso 15, coloca aí para você ver. Se você ver o verso 15, Paulo está insistindo com Tito para pregar esta mensagem. Fala disso, olha lá. Estou com medo aqui, porque aqui tem um degrau aqui, né? senão dá BO aqui. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém o despreze. Então quando alguém começar a falar de graça, não despreze, porque graça é tudo que você precisa para ter comunhão e relacionamento com Deus, né? Então nesse texto, não sei se você observou, Paulo trata da graça nesses três momentos da sua manifestação: passado, presente e futuro. Então eu quero passar com você rapidinho nisso. Foi graça no passado,
No versículo 11 que lemos, Paulo vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça, ela já se manifestou salvadora. No versículo 14, a parte A, Paulo vai dizer assim: ele se entregou por nós. Eu fiquei pensando assim, a gente poderia falar de muitos textos do Velho Testamento, onde, por mais que a palavra graça não estava ali com tanta clareza, porque não era o momento disso, né? Eles estavam vivendo a velha aliança, mas a graça de Deus estava presente. Dentre tantas coisas que a gente podia falar, veio ao meu coração falar com você de Gênesis, do início, quando o homem, ele peca, e destituído ele é da glória de Deus. Ele se transforma agora num homem morto espiritualmente, um pecador, alguém que desobedeceu e que tenta de alguma forma se justificar diante de Deus. Se você dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7, a palavra de Deus vai dizer assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. No verso 21 vai estar assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e a sua mulher. Coisa interessante, primeiro momento que eles pecam, eles vão pegar, né, folhas de uma figueira e vão fazer o quê? Vão fazer um tipo de veste para se cobrir. Folhas de figueira, aqui a primeira menção disso, ela remete à ideia da lei. Alguém tentando pelas suas obras. Observa que eles não percebiam que estavam nus, mas a partir do momento do pecado, eles começam a perceber que estavam nus, e aí agora eles vão correr atrás, eles vão tentar por meio das suas obras, por meio da força das suas mãos, cobrir a sua nudez. Traduzindo, cobrir o seu pecado. A figueira representa a lei, o homem tentando cobrir o seu pecado com a força do seu braço. Só que o Senhor chega, né, e pergunta para ele: por que vocês estão escondendo? Porque a lei nunca vai cobrir o seu pecado. Eles vão responder: a gente está escondido porque a gente ficou com medo. O homem que vive com base na lei está sempre com medo, ele nunca se sente aceito diante de Deus. Mas aqui a gente vai ver a primeira manifestação da graça no passado. Sabe o que Deus faz? Deus vai fazer para eles roupas de pele. Está comigo? Falar igual o pastor Zé Mar, está comigo na pregação? Deus vai fazer para eles roupas de pele. Para fazer roupas de pele tem que fazer o quê? Tem que sacrificar, tem que matar um animal, sangue tem que ser derramado. E aqui então acontece a primeira manifestação da graça. Um animal é morto, pode ser um cordeiro, pode ser um cabra, não sabemos qual que é o animal, mas o texto diz que foi feito vestes de pele. Alguém teve que morrer para cobrir a nudez do homem. Alguém teve que morrer para cobrir o pecado do homem. Está comigo? Diga aleluia. Então lá em Gênesis a gente já vê a primeira manifestação da graça de Deus, a manifestação da graça salvadora. O homem estava condenado ao inferno a partir daquele momento, mas por causa do derramamento do sangue, o homem agora passa a ser aceito diante de Deus. Se você crê, diga aleluia. A graça se manifestou no passado, Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então quando você ainda era pecador, quando você ainda vivia no pecado, pecadores aqui é aquele que vive na prática do pecado, porque pecador todos nós somos, mas quando vivíamos na prática do pecado, Ele ainda assim morreu por nós. Quer dizer, Ele manifestou o seu amor, Ele demonstrou o seu amor por nós, quando nós ainda nem queríamos olhar para Ele. Talvez muitos de nós não, talvez não, todos nós aqui não tínhamos nem nascido ainda. Ele já estava morrendo por mim, por você. Graça no passado. Amém, gente? Romanos 8:32 vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele entregou por você o que Ele tinha de mais especial antes mesmo de você nascer. Diga, foi graça. Diga forte, gente, diga, foi graça. E no presente?
A graça, ela continua se manifestando. Foi graça no passado, é graça no presente. Graça no presente fala da nossa condição. Pelo menos algumas coisas, tem tantas para falar, mas pelo menos algumas. Fala da nossa condição primeiramente. Graça no presente fala da nossa condição de salvos. Salvos pela fé. Diga, salvos pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Fala com o irmão que está do seu lado. Salvação não tem nada a ver com você. Salvação não tem nada a ver com você. Salvação tem a ver com graça, com o amor de Deus. Se depender de você, você está perdido. Se depender de você, você nunca seria salvo. Se dependesse de mim e de você, nós nunca seríamos salvos. É verdade. Salvos pela graça. É dom de Deus. Dom é dádiva. Você recebeu de graça. Ele te deu. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu acho interessante que está registrado em Romanos 11, verso 6. Paulo dizendo, ele vai dizer assim: se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Olha que coisa. Se é pela graça, nunca pode ser pelas obras. Então toda vez que você tentar fazer alguma coisa para se sentir aceito, você está decaindo da graça. Volte para esse lugar. Volte para o lugar onde Cristo é o centro da sua vida. Amém? Cristo é graça, graça é Cristo. Cristo no centro em todo o tempo. Então graça no presente fala da nossa salvação pela fé. Graça no presente fala de sermos aceitos diante de Deus. Quem aqui se sente aceito diante de Deus, diga aleluia. Efésios 2,6 vai dizer: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui fala da minha condição de ser aceito. Eu não era aceito diante de Deus por causa do meu pecado. Agora o texto está dizendo: você foi ressuscitado com Cristo. Quando você recebeu a Cristo, você morreu e ressuscitou com Cristo, e agora você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você é aceito diante de Deus. Graça fala disso, da nossa aceitação diante de Deus. Hoje não há mais preocupação, como que eu vou chegar diante de Deus? Paulo vai dizer, ou melhor, citou os Hebreus, vai dizer que você deve se aproximar diante do trono de Deus. Por qual caminho? Pelo caminho da graça, pelo novo caminho que nos consagrou Jesus Cristo. Porque nesse caminho, nessa condição, nós somos aceitos. Se você crê, diga aleluia. Graça no presente fala também da nossa filiação. Graça no presente fala da nossa identificação como filhos amados. Cadê os filhos amados aqui de Itaguara? Aleluia. Gálatas 3:26 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Diga forte assim: eu sou filho. Você é filho. Amém? Nós somos filhos amados. E o que é que me fez filho? A fé. Quando eu recebi a Cristo, João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando essas verdades vão enchendo o nosso coração, nós vamos entender que o presente é graça, o passado foi graça, mas no presente também é graça. Graça fala da nossa missão de tornar também conhecido Jesus Cristo a todos os homens. Eu recebi graça, eu recebi a revelação da graça, eu fui feito filho, eu fui salvo, eu sou aceito. Tem muita gente que precisa ouvir esta mensagem, tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, então você precisa entender para falar. A Bíblia vai dizer que nós precisamos saber responder qual é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Então você precisa encher o seu coração de graça, da revelação da graça, da revelação de Cristo, para você poder responder qual é a razão da sua esperança. Então graça no presente fala da nossa missão de falar de Jesus. O que diz Romanos 10, 13 ao 15, vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que as pessoas sabem disso? Será que seu vizinho sabe disso? Será que o seu colega de trabalho sabe disso? Que se ele invocar o nome de Jesus crendo, ele vai ser salvo? Será que nós estamos tornando conhecida essa mensagem? Verso 14 diz: como pois invocarão aquele de quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Está vendo? E como pregarão se não forem enviados? Oh, gratidão, filha. Vai receber uma pedrinha na sua coroa, aleluia. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés dos que anunciam as boas novas. Graça no presente é, eu e você, nós temos a responsabilidade de falar do Cristo para as pessoas. Nós temos a responsabilidade de falar da nossa realidade para as pessoas. Em vez de você olhar para aquele que está lá no mundo e apontar o dedo para ele: olha lá, está fazendo isso, olha lá, está fazendo aquilo. Torne conhecido para ele que a única coisa que ele precisa para ser salvo é crer no Senhor Jesus, crer com o coração e confessar com a boca. E o resto, pastor, ele vai continuar vivendo a mesma situação. Isso não é trabalho meu nem seu, isso é trabalho do Espírito Santo. Amém ou não amém? Isso é trabalho do Espírito Santo, não é trabalho meu e seu. Nosso papel não é julgar as pessoas, nosso papel é falar delas, para elas, do amor do Senhor. Amém? As igrejas não estão mais cheias, as pessoas não estão se convertendo mais. Por quê? Porque a ideia de igreja é sempre: alguém vai apontar o dedo para mim, alguém vai dizer que eu tenho que deixar isso, deixar aquilo, aquilo outro. Meu irmão, pare com essa mensagem. Pare com essa mensagem. Fale do amor de Deus para as pessoas. O amor de Deus nos constrange. Quanto mais você entende que você é amado, menos você vai querer ofender quem te amou. Está comigo ou não? Quanto mais você entende que é amado, mais você vai se abrir para o Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos você vai pecar. A gente não precisa ficar com essa mensagem legalista. A gente não precisa ficar com essa mensagem condenatória. Foi graça no passado, precisa ser graça no presente. Amém? Aleluia. Graça no presente. Graça no presente. Fala da nossa missão de levar conhecido às pessoas, mas também graça no presente. Fala do processo de santificação diário. Eu acho interessante que o texto que nós lemos inicialmente diz que no versículo 11 diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas no versículo 12 e 13 o texto diz que essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela também nos ensina. A graça nos educa. Diga: a graça nos educa. Então, eu preciso ser educado pela graça de Deus. Não ser condenado, mas ser educado. Eu preguei uma série de mensagens com o tema: a disciplina da graça. Na graça também existe disciplina. Não é disciplina condenatória, mas é a palavra de instrução. É você mostrar para a pessoa o filho que agrada e o filho que desagrada. Está comigo? Tem filhos que agradam e tem filhos que desagradam. O fato do filho desagradar, ele não deixa de ser filho. Dentro da igreja tem filhos que desagradam, mas a gente não pode virar para ele e falar: você vai para o inferno. Tem filhos que desagradam. Ou o filho só agrada? Tem momentos que o filho escorrega, faz tudo errado. Agora, o que eu e você temos que buscar? Buscar isso aqui, ó. Graça no presente é, versículo 12 de Tito 2: ela nos ensina a renunciar à impiedade. Amém, gente? O que é impiedade? Impiedade é a característica do ímpio. É aquele que vive no chiqueiro. Porque é mais ou menos assim. Não adianta você dar banho no porco. Você dá banho no porco, solta ele e volta para onde? Para a lama. Só que nós fomos feitos filhos. Porcaria não faz parte mais da nossa vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não preciso condenar ninguém, eu preciso instruir, eu preciso mostrar. A palavra nos ensina. Então a graça nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas, a viver de modo sensata, justa, piedosa nessa era presente. No presente a graça nos ensina isso. Eu preguei uma outra série de mensagens com o tema fugiu posição e estado. Acho que preguei aqui.
Preguei? Não sei. Posição e estado. Qual que é a minha posição? Eu fui feito filho. Quem aqui é filho, diga aleluia. Qual que é o seu estado? O seu estado muda. Tem dia que você é aquele filho biruteteia, lindinho, gracinha. Mas tem dia que você desagrada a Deus. Tem dia, usando a expressão mais popular, tem dia que você pisa no tomate. E Deus olha e fala: nossa, meu filho, por quê? Eu continuo te amando, mas você está fazendo feio. Isso é estado. O estado muda, a posição não. Você foi feito filho. Então nós precisamos ter na nossa mente a clareza de que Deus não quer que você permaneça sujo, mas se sujar, Ele quer que você venha para a presença. Amém ou não amém? Vem para a presença. Hoje eu estava comentando com o pessoal no carro vindo para cá, algumas coisas que eu vejo acontecer na igreja, que hoje, eu fico assim pensando, a pessoa está na igreja, está cheia do Espírito Santo, está orando em línguas, está sendo cheia da presença, tem a sensação de que é filho, é amado, escolhido, separado. Aí chega na hora da ceia: mas eu não posso tomar a ceia não. Uai, a ceia é mais importante do que o Espírito Santo habitando em você? Percebe o que eu estou falando ou não? A ceia não é mais importante que o Espírito Santo habitando em você. Se você não pode ser a habitação do Espírito, você não pode tomar ceia. Se você não pode tomar ceia, você não pode ser a habitação do Espírito. O seu estado muda, a sua condição não. Você foi feito filho. Se você está todo sujinho hoje, você vai sair daqui limpo para a glória de Deus. O sangue nos purifica de todo pecado. Mas a graça no presente, ela vem também com essa intenção de nos ensinar, de nos mostrar que precisamos melhorar, que precisamos ter boas obras. Amém? Deixa eu seguir, porque não dá tempo. Falei, não dá tempo de falar disso tudo num dia só. Mas a graça, ela se manifesta no passado, ela se manifesta no presente. Você é salvo, filho, amado, escolhido, separado para Deus. Cadê o aleluia? Você é aquele que o Senhor ama, que o Senhor tem dedicado o seu olhar, o seu amor, amém? A mão dele está estendida sobre a sua vida. Mas a graça também, ela vai se manifestar no futuro. Como que ela vai se manifestar no futuro? Quando falamos de graça no futuro, falamos da nossa garantia de salvação. Se nós não somos graça, nós não somos salvos por obra, seremos salvos por graça. Se nós não somos salvos por obra, seremos salvos pelo amor do Senhor, não por merecimento. Então a graça, ela vai se manifestar no futuro, e no futuro ela vai se manifestar com salvação. Graça no futuro fala de estarmos com Cristo. Quem diz aleluia aí? Quem anseia o céu aí? Aleluia, amém? Quem está aguardando a volta de Jesus, diga glória a Deus, amém? Estar com Cristo. Graça no futuro fala do gozo da vida eterna. Graça no futuro fala de tudo aquilo que não tem a ver com o nosso merecimento, mas tem a ver com o favor, com o amor do Senhor. Paulo escrevendo a Tito, no versículo 13, ele vai dizer: enquanto aguardamos a bendita esperança. Do que ele está falando? Enquanto aguardamos a volta do Senhor, a gloriosa manifestação do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. No versículo 14 ele vai dizer que ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha para alguém, se você quiser e desejar, diga: tem um lugarzinho reservado no céu para você. E olha para ele e fala assim: que lugar? Ruas de ouro, aleluia, amém? Aqui a gente peleja para comprar uma aliança bonita, não é? Lá a gente vai andar em ruas de ouro. Ouro no céu é calçamento, aleluia, né? Então graça no futuro fala da salvação, fala da eternidade com Cristo. Deus quer que todos os homens sejam salvos, sem distinção. Por isso ele atuou com graça no passado, dando desde o início a oportunidade para Adão. Ele atuou com graça no presente. Graça no presente é o resultado de você estar aqui, diga amém. E ele vai atuar com graça no futuro. E aí me faz lembrar de dois textos preciosos da Bíblia, que diz, João 3, 16 e 17: porque Deus amou o mundo de tal maneira.
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto você, que deu o Filho dele para morrer no seu lugar, para te garantir uma coisa: vida eterna do lado dele. E aí, se você ler o versículo 17, que a gente lê pouco, vai dizer assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Olha que coisa interessante: não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então aquele evangelho condenatório, a gente tem que sair fora dele. Aquele evangelho que a pessoa vem para Jesus e a pessoa fica pior, cada dia mais condenada, cada dia se sentindo pior, porque cada dia alguém chega para ela, aponta o dedo: você vai queimar, se você ficar assim você vai para o inferno. A pessoa vai: meu Deus, servir a Cristo é isso? Não, irmão. Ele nos deu Jesus não para condenar você, Ele deu Jesus para que você fosse salvo. A ideia de Deus a nos dar Jesus é para salvar você, não é para condená-lo. Por isso Paulo vai escrever aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu confesso para os irmãos, hoje eu não dou conta de ouvir ministração condenatória, não dou conta, não cabe dentro de mim. O que cabe dentro de mim é o amor do Senhor, e só. Ele me ama e ponto. Se eu sou filho bonitinho ou feio, Ele continua me amando, e Ele me quer do lado dele, e eu vou estar do lado dele. Quem crê nisso, diga aleluia. Quanto mais você entende isso, melhor você fica. Amém? A gente tem ouvido testemunho de pessoas assim, que tinham pecados horrorosos, lutou a vida inteira com aquele pecado, mas o dia que ele entendeu o quanto que ele foi amado, ele não conseguiu mais praticar aquilo. Percebe o que eu estou dizendo? O tempo todo a lei em cima dele: você não pode, você não pode, você não pode. Ele fazia, porque aonde a lei é pecado. Mas o dia que ele entendeu o quanto que ele é amado, ele foi fazer: mas isso aqui não combina mais comigo. Aleluia. Tem alguém, os olhos do Senhor estão sobre mim, eu sou filho amado. Você prestou atenção? Filho, quando quer fazer a coisa errada, faz aonde? Faz escondido. Mas quando você entende que os olhos do Pai estão sobre você, não te condenando, mas te vendo, tem coisa que você faz escondido, que você não vai conseguir fazer mais. É só entender o amor, não precisa de lei. É só entender o quanto você é amado. É só você entender a graça de Deus. Eu tenho certeza que você vai se santificar, você vai se tornar uma pessoa melhor. Essa igreja vai ter pessoas melhores, vai ter líderes melhores, vai ter obreiros melhores, vai ter pessoas comprometidas com Deus, não com o prédio, não com o pastor. Porque o nosso compromisso com o pastor, se não for primeiro com Deus, com ele a gente nunca vai ter. Meu primeiro compromisso é com Deus. Eu não tenho que ninguém ficar me vigiando ou me cobrando coisa alguma, porque meu compromisso é com Deus. Aquele que me amou, que me escolheu, que me chamou, que me fez filho. Está percebendo o que eu estou dizendo? Então a graça, no futuro, ela vai se manifestar com salvação. Quero terminar com você lendo Hebreus 9, 28. Aleluia. Diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Tirou o meu, tirou o seu, diga aleluia. Amém. E aparecerá quando? A segunda vez. Não para tirar pecado, porque o pecado já foi tirado. Olha que coisa interessante. O pecado já foi tirado. Falava hoje de manhã, não sei se foi hoje, gente, eu só estou falando disso ultimamente. Então, mas falava em algum momento que a introspecção no consultório, na terapia, é importante. Ela é um elemento de cura. Mas a introspecção no campo da fé é a pior coisa que você faz. Porque toda vez que você olha para você, você tira o olhar de Cristo. Toda vez que você olha para você, você encontra falta, ou não? Vamos lá, gente, encontra ou não?
Toda vez que você olha para você, você encontra falta. E toda vez que você valoriza ou você dá foco na falta, a sua fé diminui. Você olha para você, sua fé diminui. Você olha para você, sua fé diminui. Você olha para você, sua fé diminui. Por isso que tem gente incrédula dentro da igreja, porque eles não olham para Cristo, eles ficam olhando para eles. Toda vez que você foca em você, você se afasta de Cristo. Falei hoje, aí foi hoje de manhã. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele andava sobre as águas. Mas quando ele tira o olhar de Cristo e foca na sua humanidade, o vento passa a ser um problema, as ondas passam a ser um problema, e Pedro começa a afundar. Então o nosso olhar tem que estar o tempo todo em quem? Em Cristo. E quando eu olho para Cristo, eu não olho para o meu pecado, porque quando eu olho para Cristo, eu sei que os meus pecados já foram perdoados. E se o meu pecado foi perdoado e eu fui feito filho, agora eu sou aceito diante de Deus. Então quando eu olho para Cristo, minha fé é fortalecida. Quando eu olho para Cristo, eu tenho fé para orar. Quando eu olho para Cristo, eu tenho fé para clamar. Quando eu olho para Cristo, eu tenho ousadia para entrar na presença nos santos dos santos, porque eu não me sinto condenado, eu sou aceito diante de Deus. O véu do templo foi rasgado. Estou pregando para alguém aqui, meu Deus. Quando eu olho para Cristo, eu me sinto aceito diante de Deus. O diabo quer que você fique olhando para você, porque quando você olha para você, você autocondena, você se autocondena, e você se torna uma pessoa vazia de Deus e da fé. Aí fala, vamos orar. Eu não estou apto para orar. Eu acho que Deus não vai me ouvir. Isso não é coisa de crente. Se você foi feito filho, antes mesmo de você abrir sua boca, Deus já está percebendo o que está acontecendo. Ele quer que você abra a boca só para você manifestar a fé, manifestar que você depende dele. Mas a Bíblia diz que preocupação, essa expedição, isso é coisa de quem não conhece o Senhor, não está no Senhor. Amém? Então ele vai vir a segunda vez, não é para tirar pecado, o pecado já foi tirado na cruz. A segunda vez ele vai vir para trazer salvação aos que o aguardam. Ele vai se manifestar a qualquer hora dessa, para buscar a mim, para buscar a você. Então a graça é Jesus. Ele foi lá no princípio, na pessoa do Cordeiro. Depois o pastor Fernando prega para vocês. Pode falar de Cristo em todo o Velho Testamento, né? Ele foi lá no Cordeiro, lá no Gênesis. Depois ele foi na instituição da Páscoa. Está comigo, gente? Né? E aí você vai seguindo a Bíblia, todo o texto do Velho Testamento, se lido na perspectiva da graça, você vai ver graça em tudo ali, tudo que está acontecendo. A pessoa de Cristo sendo apresentada e o que Ele pode fazer por mim e por você. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você jamais decaia da graça. Quanto tempo a gente andou na lei, sofrendo, padecendo, as coisas não funcionavam. Eu perguntava às vezes, Deus, por que não funciona? Eu estou fazendo direitinho. Aí sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo Deus chegando perto de mim e me vendo com roupa da figueira, tentando cobrir as minhas faltas, e o Senhor chegando e falando, isso aí não funciona. Cordeiro, o sangue tem que ser derramado. Eu vou te revestir de Cristo. Aleluia. E quando você for revestido de Cristo, não tem nada mais que impeça o favor dele vir sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. Eu espero que essa palavra te abençoe, que ela te fortaleça, que ela te ajude, que ela te levante, que você seja livre de toda condenação. Toda vez que Satanás vir soprar condenação no teu ouvido, você diga para ele, não, eu sou aceito diante de Deus, não é pelas minhas obras, eu sou aceito por aquilo que Cristo já fez. Eu vou viver nessa verdade, vou desfrutar dessa verdade.